Aula de matemática, medidas. Correção das páginas 175 e 176. Resposta da atividade 1. Da página 175, tem duas opções de resolver a atividade. A. Primeira opção. Iniciando pelos tipos de registro, temos 2 galhos e 3 ramos em cada um deles. Segunda opção. Iniciando pelos tipos de animais, temos 3 galhos e 2 ramos em cada um deles. B. Anotar a primeira ou segunda opção. C. Registrar as possibilidades, que no caso foram 6. E D. Retomar a multiplicação. 2 vezes 3, 3 vezes 2. Atividade 2 tem duas opções de resolver a atividade também. Neste caso, serão combinados 4 tipos de minerais com 2 tipos de registros: pintura e escultura. Pode-se optar por iniciar os galhos por um ou outro. Se a opção for pelo tipo de mineral, a árvore terá 4 galhos e 2 ramos em cada um. Se for pelo tipo de registro, 2 galhos com 4 ramos em cada um. Observe a primeira e segunda opção. Registrar no B as possibilidades de escolha, as quais foram. C. Foram 8 possibilidades de registro. D. Registro matemático, 4 vezes 2 igual a 8, ou 2 vezes 4 igual a 8. Correção da lição de casa, página 177 e 178, atividade 1. Cor do cordão, cor do tênis. Tênis azul, cordão amarelo, tênis azul, cordão preto. Tênis vermelho, cordão amarelo, tênis vermelho, cordão preto. Edgar teve 4 possibilidades de combinação. Atividade 2. Resposta: tênis, tênis azul, cadarço amarelo, cadarço preto, tênis vermelho, cadarço amarelo, cadarço preto. Atividade 3 e 4, página 178. Primeira opção, resposta na letra A. Iniciando pelas camisetas, temos 4 galhos e 2 ramos cada um deles. As possibilidades de escolha foram: primeira opção, AS ou ACC, LS, LCC, BS, BCC, VS, VCC. Maria teve 8 possibilidades de escolha e pode registrar 4 vezes 2 ou 2 vezes 4. Medidas. Na visita ao zoológico da cidade, Luan e sua turma ouviram atentamente os monitores falarem sobre os animais silvestres e a importância da preservação das espécies ameaçadas de extinção. Veja alguns animais que a turma observou: araras azuis e os macacos. Algumas unidades de medidas. Há animais de todos os tamanhos, pequenos, médios, grandes e também de diferentes pesos. Vamos conhecer algumas medidas de animais, mas antes, que tal relembrar algumas e conhecer outras unidades de medidas de massa e de comprimento? Unidades de medida de massa. As unidades de medida de massa que você estudou no segundo ano são os quilogramas, kg, e o grama, g. Você lembra da correspondência entre quilograma e o grama? 1 quilo, 1000 gramas. Ou seja, se despejamos 1 quilo ou 1000 gramas de açúcar em um recipiente, estaremos despejando a mesma quantidade. Há também outras unidades de medida de massa. Uma delas é a tonelada, que é usada para medir coisas muito pesadas, como uma girafa ou um hipopótamo. Veja quantos quilogramas há em uma tonelada. Uma tonelada, 1000 quilogramas. Ou seja, se um animal pesa mais de uma tonelada, pesa mais de 1000 quilogramas. Conhecer das medidas de massa. Quando necessitamos comprar carne, verduras, frutas, legumes, arroz, feijão, açúcar e outros produtos, utilizamos as medidas de massa como o grama e o quilograma. Nas situações envolvendo produtos domésticos como carne, arroz, milho, feijão, frutas, verduras, entre outros, podemos utilizar o grama, G, ou o quilograma, kg. Quando estamos fazendo referência a pesos muito grandes, como cargas de caminhões, de trens, de navios e de aviões, utilizamos a tonelada, T. A tonelada é igual a 1000 quilogramas, ou 1 milhão de gramas. Outra medida de massa muito utilizada na pesagem de animais e produtos agrícolas, como o fumo e o algodão, é a arroba, que corresponde a 15 quilogramas, kg. Unidades de comprimento.
As unidades de medida de comprimento que você estudou no segundo ano são o metro, o centímetro e o milímetro. M, cm, mm. Essas unidades são utilizadas para medir o comprimento, a altura ou a largura de objetos, animais, pessoas, a distância entre cidades e etc. Você se lembra da correspondência entre o metro e o centímetro? 1 metro é igual a 100 centímetros, ou seja, um pedaço de barbante com 1 centímetro de comprimento caberá 100 vezes em um pedaço de 1 metro. Há também outras unidades de medidas de comprimento, uma delas é o quilômetro, km, que é usado para medir quilômetros maiores, comprimentos maiores, como a distância entre as cidades. Veja quantos metros há em 1 quilômetro. 1 quilômetro igual a 1000 metros, ou seja, 1 metro cabe 1000 vezes em 1 quilômetro. A distância entre Brasília e Goiânia, por exemplo, é de aproximadamente 200 quilômetros. Comprimento. Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano ou de ferro, entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento. A medida de comprimento mais utilizada é o metro, mas existem outras que são utilizadas de acordo com a extensão que queremos medir. Algumas medidas de comprimento são maiores e há outras menores que o metro. Utilizamos o quilômetro para medir distância entre cidades, estados ou países. O metro é utilizado para expressar a altura de pessoas, comprimentos, larguras, altura de prédios e de árvores. O centímetro é muito utilizado na medição de distância e mapas, tamanhos de mesas e objetos domésticos. O milímetro é utilizado na medição de parafusos e objetos pequenos. Façam a leitura da página 181 e 182. Realizar as atividades das páginas 183 a 185. 1. Anote no quadro abaixo as medidas de comprimento, de massa e de tempo que aparecem nos textos que foram lidos. 2. Uma fêmea de lobo-guará gera aproximadamente 3 filhotes a cada gestação. Considerando o peso comum dos filhotes dessa espécie, qual seria o peso total dos 3 filhotes? 3. Reescreva as medidas dos itens abaixo usando os símbolos das unidades de medida de comprimento, metro e centímetro. 4. Sobre o comprimento aproximado do corpo do lobo-guará, 115 centímetros, é possível afirmar que... Aí assinale com X a afirmação correta. 5. O lobo-guará consegue percorrer 30 quilômetros em uma noite. Se ele sair durante 5 noites e percorrer essa distância em todas elas, quantos quilômetros irá percorrer no final desse período? 6. Uma girafa que pesa 780 kg pesa mais ou menos 1 tonelada? Por quê? 7. As balanças são instrumentos usados para medir o peso de objetos, pessoas, animais, etc. Veja abaixo 2 modelos de balanças e a capacidade que cada um tem para medir o peso. Depois responda as questões. Balança A. Esta balança permite pesar de 250 kg a 3.000 kg. Balança B. Essa balança permite pesar até 30 kg. A. Responda as questões A, B e C. Por hoje é só e até a próxima aula, professora Edneia.